toda a equipe do GAE por essa iniciativa, né, de fazer essa introdução, né, o estudo do Espiritismo, e nos convidar para falar sobre um breve histórico, né, do Espiritismo. Então, desde já agradeço. Eu participo do IFEP, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, que não é um centro espírita, é um instituto de estudos da filosofia espírita, da ciência espírita, que não é aqui em Maceió, é um grupo que eu conheci online e que participam pessoas do Brasil inteiro. Então, a gente faz diversas atividades, cursos, palestras, seminários, né, séries de vídeos, enfim. E aí a gente vem compartilhar um pouco esse tema, que não foi uma tarefa fácil, né, porque o Espiritismo é uma das, digamos assim, correntes do espiritualismo. Então, a gente vai conversar um pouco, se a Adele puder passar logo a primeira tela, a gente vai conversar um pouco sobre a história do espiritualismo, o novo espiritualismo, para chegar no espiritualismo francês, que Kardec denominou espiritismo. Então, para muitos autores, o espiritismo é o espiritualismo francês, porque os fenômenos de efeitos físicos eles não começaram com Kardec. Os fenômenos de efeito físico são antes de Kardec, né? E desde a antiguidade, quem estuda a mediunidade... Marta, quantas aulas o pessoal já teve? Umas 3 ou 4? Você tem ideia? Tá mudo. Eu acho que já teve 6, mas eu vou olhar aqui direitinho. Não, só para ter uma noção que ele já conhece, né? Alguns termos, algumas coisas que a gente vai falar aqui. Então, fenômenos de efeitos físicos, isso é coisa já até da antiguidade, né? Que a gente não vai trazer de tão longe, mas a gente traz desse marco que é chamado o novo espiritualismo, né? O novo espiritualismo moderno, que vem do século XVIII. E aí a gente passa de Rivail a Kardec e vai falar do espiritismo no Brasil. Eu quero dizer a vocês que eu fiz os slides, bastante slides, que eu não vou passar todos, com certeza, mas que eu trouxe, combinei com a Marta, de trazer para deixar para vocês como fonte de consulta, né? Possibilidade de quem tiver interesse, tá certo? Se desdobrar no que a gente vai indicar de leitura, fique à vontade. Né? Aqui foi um breve estudo que eu fiz para trazer para vocês esse histórico que eu entendo que para a gente compreender o espiritismo, a gente precisa compreender o contexto. Sabe? Eu mesma tenho essa necessidade de conhecer um pouco da história, e agora eu estou me aprofundando mais na história do espiritismo, estou estudando mais essa parte histórica, e não é fácil porque não se dispõe de tanta documentação nesse sentido. Então, Marta, quando quiser interromper, quem quiser interromper. Alessandra, hoje estamos na 8ª aula, viu? Pronto, beleza. Olguinha, minha irmã, um abraço. Olguinha de Maceió, minha amiga. Meu amor, eu fiz de tudo para estar nessa. Ai, que bom, Olguinha. Eu tive que adiar algumas coisas porque eu não podia deixar de assistir vocês. Você sabe que a maior responsável de eu estar nesse grupo é você. Eu faço questão de apresentar você a todos. Você foi quem me abriu o caminho da luz. Oh, que é isso? É, sim. Forte abraço para você, para a Lucinha. Obrigada. Viu? Então vamos lá, gente. Começar. Tem alguém aí com o microfone aberto. Pronto. Então, a Adele vai ser minha amiga aqui, irmã, nessa passagem dos slides. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu vou trazer uma perspectiva do espiritismo na visão progressista de Kardec. Tá? De início, a gente já quer dizer que Kardec é um pensador progressista e toda a sua obra ela é pautada no progressismo. Então, é nesse viés que a gente vai conversar aqui. Talvez eu traga algumas questões que não sejam muito do dia a dia, mas a gente vai refletir junto. Então, vamos começar, Adele, trazendo o livro. De repente, alguém vai achar até estranho trazer esse livro. Pode passar, viu, Adele? Porque não é um livro espírita. Adele, cadê tu? Pronto.
Esse livro é a história do espiritualismo, né, do escritor, que muita gente conhece como o escritor de Sherlock Holmes, né? É o escritor Arthur Conan Doyle. Então, em seu livro, A História do Espiritualismo, ele faz toda uma trajetória desde Swedenborg até o início do século XX. Então, ele não fala do espiritismo, ele vai falar do espiritualismo, e dentro da história do espiritualismo, ele vai situar Allan Kardec com o diferencial que Kardec trouxe, né, com a doutrina espírita. Então, por que a gente traz a história do espiritualismo? Para que a gente compreenda que os fenômenos de efeitos físicos não surgiram com Kardec, tá certo? O espiritualismo, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, ele faz a diferença do espiritualismo para o materialismo, né? Então, a gente aprende que o materialismo, ele é crente só na matéria, né? Quando a matéria acaba, né, vai tudo para o buraco e acaba tudo. A diferença para o espiritualismo é que o espiritualismo entende que há algo além da matéria. Então, o espiritualista, necessariamente, ele não é espírita, tá certo? Toda pessoa que acredita que existe algo além da matéria é considerado espiritualista, tá certo? Então, esse livro que eu trago, para quem tiver interesse em ler, né, ele traz essa história, e é traduzido pela edição da FEB, traduzida pelo José Carlos da Silva Silveira. E o que é que o Conan Doyle diz na abertura do seu livro? E a mais completa resenha de fatos psíquicos da literatura mundial ele coloca nesse livro. Desde o primeiro grande vidente sueco do século XVIII até o final do primeiro quartel do século XX, quando ele vai ser editado em língua inglesa. Então, pode passar, por favor, Adele. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, né, de se iniciar na história, pode ter acesso ao livro. Então, como ele falou, ele vem de Swedenborg, que foi um vidente sueco, considerado o pai desse novo conhecimento, é o marco do espiritualismo moderno, é esse vidente sueco, tá certo? Que nasceu em Estocolmo, e o primeiro grande registro foi que ele assistiu a um incêndio, ele estando em Estocolmo, a 300 milhas de distância dele. Ele estava num jantar com 16 convidados que testemunharam o fato. Então, de fato, realmente houve esse incêndio e ele, né, na mediunidade dele, como é que eu digo? Como é que a gente chama? Na qualidade supranormal dele, ele conseguiu assistir, ele conseguiu captar esse incêndio à distância. E também a história dos Sharks, que são os americanos, né? Toda essa história se passa, a maioria delas nos estados americanos, e esse Edward Irving foi um pastor, e também aconteceram fenômenos que a gente chama hoje de fenômenos mediúnicos, que eram chamados de fenômenos de efeito físico, também de 1830 a 1833. Então, o próximo que a gente vai falar, Adele, quando eu for falando aí, tu já vai passando. Eu não vou ler tudo que está no slide, tá certo? Para não ficar muito cansativo, para que vocês depois possam se aprofundar. A história de André, eu não sou boa em inglês nem em francês, minha gente, então quem for, por favor, me acuda aí. É André Jackson Davis, que é chamado de o profeta da nova revelação. Ainda não é espiritismo que nós estamos falando. Nós estamos falando do espiritualismo. Então, de 1826 a 1910, esse clarividente norte-americano viveu, tá? E como Joana d'Arc, ele ouvia vozes nos campos. Ele era clarividente e clareaudiente. Então, desde o final da infância dele, né, veja que até a idade adulta, ele vinha passando por todo esse processo que passou Joana d'Arc. Quem conhece a história de Joana d'Arc vai mais ou menos ter, né, uma ideia, inclusive tem até livros espíritas, né, de Joana d'Arc. E o mais famoso episódio que a gente conhece é o episódio de Hydesville. Vixe, eu sou terrível em inglês. Mas vai assim mesmo, Hydesville. Se não for, vocês me digam aí se é ou não. Marta, me acude, Tony, se tá o nome estiver certo. errado. Hydesville. Hydesville. Esse aqui o Swedenborg, Andrew Jackson Davis e esqueci o nome do outro, o Irving,
foram os precursores, né? Do Isso, do espiritualismo moderno. Eu ainda nem não cheguei no espiritismo, do espiritualismo moderno. Por quê? Porque muitos autores acreditam a Kardec o espiritualismo francês. E depois vocês vão ver por que aconteceu isso, tá certo? Porque o espiritismo não é o único espiritualismo, ele é um dos. Para que as pessoas fiquem, né, tenham esse entendimento e não fique no imaginário que todo espiritualista é espírita. Não necessariamente. O espiritualista é aquele que acredita que existe algo além da matéria, tá? E Heidegger viu esse episódio que a gente conhece das Irmãs Fox, mas para quem não conhece, era um vilarejo típico do estado, né, norte-americano, em Rochester, de população simples, bem simples, com pouca instrução. Então, uma família, que era a família Fox, morava numa casa de madeira, como eram as casas à época, e residiam com suas duas filhas. Uma de 11 anos, que era Margaret, e outra de 14, que era Kate. Tinham outros filhos, mas não moravam com eles. Então, eles alugaram essa casa, mas todas as pessoas da região diziam que essa casa era mal assombrada. Mas, pelo valor ser menor, eles resolveram morar nessa casa. E aí, eles começaram a ouvir barulhos, toques, ranhuras nas paredes. E esse fenômeno começou a acompanhar essa família por um bom tempo, tá? Em dado momento, que a coisa estava tão difícil de suportar, ela começou a pedir auxílio dos vizinhos. E aí um vizinho, um amigo deles, teve a ideia de utilizar o alfabeto para traduzir aquelas batidas. Com o uso do alfabeto, traduzindo aquelas batidas, eles descobriram que havia uma pessoa, né, que estava se comunicando com eles, dizendo que tinha sido assassinado e estava enterrado no porão. Essa pessoa se chamava Charles Rosman e o dinheiro tinha sido roubado e ele estava enterrado no porão. Tinha sido um caixeiro viajante. Então, esse é o grande episódio que a maioria das pessoas que começam a conhecer o espiritismo começa a partir daí. Pode passar, por favor, Adé. E a partir daí, né, eu vou pular aí, porque senão vai ficar... Adele? Vou passar. A Olga iria adorar morar nessa casa, viu? Então, eu trouxe aí algumas fotos, né? A foto da casa original era essa casa, a foto da família acima e as irmãs Fox, porque depois uma outra irmã que era casada e não morava com elas também começou a passar pelo mesmo processo, né? Então, em uma das primeiras comunicações recebidas pelas irmãs Fox, foi dito que aquelas manifestações não se restringiriam a elas, mas iriam se espalhar pelo mundo inteiro. Em breve, essa profecia foi se confirmando e várias outras pessoas começaram, simultaneamente, a manter contato com esses fenômenos de efeitos físicos. Eu vou deixar os slides, né? Vocês vão ver depois, eu vou passar só o que é mais principal, tá certo? E aí eles começam, esse é o marco para eles do novo espiritualismo moderno. A partir de 14 de novembro de 1849, os espiritualistas americanos promovem a sua primeira reunião. E aí fica marcado o espiritualismo americano. Pode passar. Por que o espiritualismo americano não é espírita? Porque o espírita acredita na reencarnação, tá certo? E os americanos, eles têm a formação religiosa deles evangélica, né? Que não acredita na reencarnação. Então, esse é o diferencial, como os católicos também, que não têm a crença na reencarnação. Essa é a grande diferença do espiritualismo francês, chamado espiritismo. Aí eu trouxe aí para vocês, hoje ainda existe eles transferiram a casa, né, lá de Heidegger para Lilydale, nos Estados Unidos. Essa casa existia em madeira, depois ela foi incendiada, e aí eles construíram como é que chama? Um monumento em homenagem. E lá também existe um centro de filosofia, de ciência, de religião, de espiritualismo, frequentado por várias pessoas do mundo todo. Então, até hoje, isso existe lá. Tá certo? Não é lá onde originalmente aconteceram os fenômenos, mas eles transferiram para aí. Construíram um belo jardim de meditação e tudo mais, tá certo? Então, vamos passar para vocês verem que existe
um filme, tá certo? Que a HBO, o canal HBO produziu um documentário chamado, no Brasil, chamado Ninguém Morre em Lilydale. Então, quem tiver interesse em assistir esse documentário vai falar sobre essa história. E aí está o monumento, né, lá no centro espiritualista, aonde a casa foi incendiada já nessa cidade de Lilydale. Então, vamos passar. O próximo eu vou trazer no próximo slide, falar um pouco mais desse movimento americano, que foi chamado de moderno espiritualismo. Sugiro quem tiver interesse assistir esse documentário Vida Após a Morte. Não é um documentário espírita, é um documentário que vai falar da vida após a morte. Então, experiência de quase morte, transe mediúnico, né, contato com vidas passadas. Então, é um documentário muito interessante. Eu creio que não se fala em Kardec nesse documentário, porque, como eu disse, Kardec é um dos espiritualistas. Então, a gente tem assim a amplitude de perceber, né, que o espiritismo ele caminha a par com outras ciências, né, do pensamento, ele caminha a par com outras áreas de conhecimento, como a psicologia, como a sociologia, como a antropologia, tá certo? Como a filosofia. Então, são várias áreas de conhecimento que o espiritismo conversa. A primeira organização espiritualista regular, que foi fundada em Nova York, como eu já falei, denominava-se Sociedade para a Difusão do Conhecimento Espiritual. Além das irmãs Fox, que elas começaram a receber um salário para poder produzir esses fenômenos para o público. No espiritismo, a mediunidade ela não é cobrada, então vejam que há uma diferença. Nos Estados Unidos, quando vocês assistirem esse Vida Após a Morte, vocês vão perceber que os médiuns lá, eles trabalham com consultoria e eles cobram por isso. Então, não confundam isso com doutrina espírita, tá certo? Nós estamos falando de espiritualismo porque é para além da doutrina. Até chegar em Kardec, pode passar, por favor. A gente vai passar pelo espiritualismo italiano, o espiritualismo alemão, o espiritualismo espanhol, tá certo? São vários espiritualismos. E aí o mais conhecido da gente são o fenômeno das mesas girantes, né, que eu trouxe fotos que foram feitas sobre as mesas girantes, tá certo? Pensava-se que as mesas tinham inteligência, porque as mesas se mexiam, tá? E as pessoas que iam para esses salões franceses conhecer essas mesas se mexendo, elas iam mais pelo fenômeno. O interesse delas era assistir o fenômeno, como se estivesse no cinema, como se estivesse num teatro. Diferentemente de Kardec, que quando conheceu as mesas girantes, ele se preocupou em saber se existia uma inteligência por trás disso. Porque mesa é matéria, a matéria não iria se mexer. Então, Kardec entendeu que deveria haver um princípio inteligente que fazia com que aquelas mesas se mexessem. Essa é a grande diferença, tá? Que Kardec foi buscar o que estava por trás daquilo, enquanto que essas pessoas que aí estavam, elas estavam preocupadas com o fenômeno, né? Preocupadas em saber perguntas de sua vida futura e tudo mais. Pode passar, por favor, Adélia. Não passou, Adélia. Porque demora, né? Tem um delayzinho, né? Então, o espiritualismo chega na França, tá certo? Vem de lá dos Estados Unidos, né? A questão das mesas girantes. Chega na França, como eu já mostrei. Com esse fenômeno das mesas, Kardec toma pé dessa situação. Ele é chamado num desses salões, é convidado a conhecer esse fenômeno das mesas girantes, das mesas que falam, né? E ele ficou querendo saber quem estava por trás disso, como eu já falei, tá certo? Eram filósofos que vinham, eram espíritos de filósofos, espíritos de generais, espíritos de imperadores, tá certo? Que vinham para esses salões franceses conversar através dessas mesas. O próprio Napoleão III, né, o rei da França da época, solicitou que essas pessoas fossem até o palácio para ele conhecer essas pessoas que já tinham partido. Até então, não se tinha ainda uma definição do que isso representava, né, para a história da humanidade. Pode passar, por favor, Adélia. Então, a gente vai ver que do espiritualismo francês, foi quando Kardec conheceu, né, deixa eu ver onde é que ele estava. Acho que é no próximo que diz. Não foi no salão da senhora de Girardin, não. Foi no outro salão que Kardec foi convidado.
O biógrafo de Kardec achou estranho, achou esquisito, porque tanta gente de alta cultura nesses salões, essas pessoas não estavam preocupadas em estudar esses fenômenos, apenas em vê-los, né, como um divertimento. Então, ele estranha isso, que a única pessoa que se preocupou com a importância dessa moral e dessa sociologia do fenômeno foi o pedagogo Rivail. Ainda não é Allan Kardec, tá certo? É o pedagogo Rivail. Pode passar, por favor, Adélia. Então, o pedagogo Rivail, quem foi ele? Quem foi Allan Kardec? Que influência ele recebeu e qual era o contexto da sua época na França? Porque a gente tem que levar em consideração, quando a gente lê as obras de Kardec, e todas as obras de qualquer autor, que existe um contexto, né, da época que se vive. Você não pode tirar um autor, né, da sua época e trazer para hoje. Então, o que Kardec escreveu foi do século XIX, na realidade que ele vivia, uma realidade de constantes atribulações entre monarquia e revolução, né? Uma França que tinha problemas de pobreza, de miséria, confrontos, né, de revolucionários com a monarquia, né? Kardec veio de uma família católica, né? Então, enfim, são situações assim que a gente precisa levar em consideração quando a gente lê as obras, tá certo? Então, vamos passar rapidamente. Kardec foi casado com Amélie, que foi... Pode passar, viu, Adélia? Enquanto você vai passando, eu vou falando. Foi uma mulher que tinha 9 anos a mais de diferença, né, para a idade dele, mas que o ajudou muito na elaboração, né, das obras. Pode passar, viu, Adélia? Nas obras do Espiritismo, né? Foi uma mulher que, após a morte dele, ainda continuou na Sociedade Espírita. Acho que travou, não foi? Adélia? Travou? Porque é grande. Então, vamos falando. Rivail, não vou falar Kardec, Rivail foi um pedagogo, Rivail falava várias línguas, Rivail foi estudar na Suíça, em Iverdon, com Pestalozzi, né, que era uma referência, um pedagogo de referência. Rivail ficou muito amigo, era tido como um filho, o Pestalozzi, substituía Pestalozzi na direção das escolas. Então, assim, foi um garoto precoce, tá certo? Pode voltar o outro. Falava várias línguas, escreveu várias obras antes de escrever as obras espíritas, tá certo? Fundou um instituto técnico nos moldes de Pestalozzi, ainda como pedagogo. Então, assim, para a gente compreender que o homem Rivail, que escreveu as obras da doutrina espírita, era um homem diferenciado, tá certo? Foi um homem especial. Não foi qualquer homem que foi convidado a escrever as obras espíritas, tá certo? Foi uma pessoa que já tinha mais de 30 anos pesquisado sobre o mesmerismo, que é o magnetismo, né, o fluido animal. Ele vinha dessas pesquisas. Então, não era uma pessoa que tinha um desconhecimento das coisas. Ele tinha um vasto conhecimento sobre várias matérias. Aí eu deixei o link, né, de onde eu trouxe a pesquisa. Pode passar. Então, para que vocês fiquem na memória que era um grande educador, né, além de outros conhecimentos que ele tinha. Por que ele escolheu? Agora chegou Kardec. Durante 50 anos, ele foi Rivail, né? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, durante 50 anos, ele não foi Kardec, ele foi Rivail. Depois que ele conheceu as mesas girantes, que ele foi apresentado aos fenômenos nesses salões da França, que ele começou a pesquisar isso, que ele escreveu o Livro dos Espíritos, chegou a hora dele pensar que nome ele iria utilizar naquela obra, naquela primeira obra. Ele iria utilizar o nome Rivail, onde ele já era conhecido na sociedade, era uma figura de expressão, né, que ninguém sabe se iria comprometer o nome dele e a história dele enquanto pedagogo. Aí o que foi que aconteceu? Ele recebeu uma comunicação dizendo que numa outra encarnação, esse espírito que veio conversar com ele, que já tinha vivido com ele uma outra encarnação, onde eles foram druidas, né? Druidas são sacerdotes celtas. Então, ele tinha vivido numa outra época e tinha se utilizado do nome Allan Kardec. E aí, quando ele foi assinar a obra O Livro dos Espíritos, ele optou por assinar como Allan Kardec. Então, daí para frente, ninguém conheceu mais Rivail, conheceu Allan Kardec. Muito embora todo o conhecimento que ele tenha trazido de Rivail, né,
Toda a metodologia que ele utilizou como educador, ele utilizou para escrever as obras dele e para fazer a pesquisa com os espíritos. Tá certo? Então, a historiadora, que é outra que a gente vai achar estranho trazer, Mary Del Priore, ela tem um livro, ela é historiadora, tá certo? Ela não é espírita, ela é historiadora. Ela diz o seguinte, que o recurso do Kardec utilizar esse pseudônimo, do Rivail utilizar esse pseudônimo, era para não se expor, tá certo? Naquela época. Lembra que eu falei como era o contexto da época, né? Um contexto onde existia aquela cisão entre a igreja, né, e o Estado. Foi o momento onde se começou a ruptura da igreja com o Estado. Quem assiste os filmes e quem vê as histórias da França, o rei era Deus, né? O rei era tudo. Então, tudo era o rei, tá certo? A igreja era o rei. Então, esse era um contexto que, aos poucos, isso foi se esvaindo, e, em dado momento, houve um rompimento. Então, Kardec, pensando em tudo isso, ele preferiu utilizar um outro nome, assim diz a historiadora, né? E proteger também a sua carreira editorial, né? Para que nenhuma instituição viesse fazer retaliação, tá certo? Então, aí diz que ele consagrou a sua existência ao espiritismo. Além das 5 obras fundamentais que a gente conhece, existem outras obras, opúsculos, existem as revistas espíritas, tá certo? A obra de Kardec, ela não se reduz a 5 obras, tá certo? Ela é uma obra ampla. Fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que as pessoas se reuniam lá nessa sociedade para estudar o espiritismo, reuniões mediúnicas, onde ele começa a receber comunicação que vai favorecer a que ele escreva as obras. Então, ele foi chamado por Camille Flammarion, um célebre astrônomo, de o bom senso encarnado. Então, a gente conhece Allan Kardec como o bom senso encarnado. Ele desencarnou aos 65 anos, tá certo? E em seu túmulo, no cemitério de Paris, tem a seguinte inscrição: nascer, morrer, renascer ainda, e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, é a lei do progresso, que eu falei no início, né, que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Essa lei do progresso está na base da obra de Kardec, né? Viver, reencarnar, viver novamente e progredir, buscar o progresso. Tá certo? O progresso individual e o progresso coletivo, o progresso da sociedade. Então, vamos poder passar. Eu vou dar uns pulos, tá certo? Levou quase 2 anos para concluir o Livro dos Espíritos. Eu tenho o meu Livro dos Espíritos aqui, que é o Livro dos Espíritos da Leike, editora Leike, tá certo? Ele levou quase 2 anos, teve o suporte das médias que trabalhavam com ele, né? As irmãs Júlia e Caroline Baudin, acho que é isso, não sei, Ruth Jafé, Hermance Dufault também colaborou com outras obras dele. Interessante que só tem mulher, né? No apoio, né, das obras de Kardec. A Amélie Baudet também, a esposa dele, foi uma grande contribuição também para o espiritismo. Em geral, novas. A maioria, né? E jovens, isso, veja a idade, em geral, jovens, muito bem, é bem lembrado. A primeira edição do Livro dos Espíritos saiu com 501 perguntas, e essa edição que a gente tem hoje são 1019, tá certo? E aí começou, quando a doutrina espírita começou a crescer e aparecer, começou a cisão e a briga com a Igreja Católica, tá certo? Que não queria essa expansão, né, dessa doutrina dos espíritos. Então, pode passar. Aí, gente, a gente já começa a ver que não é mais o espiritualismo. Esqueci de dizer isso. A partir de Kardec, o espiritualismo francês passa a se chamar espiritismo. Esse nome foi dado por Allan Kardec, tá certo? Allan Kardec, que nominou a doutrina dos espíritos de espiritismo. Até hoje, muitos historiadores ainda chamam o espiritualismo francês e não espiritismo. Aí eu trago sobre o Auto de Fé de Barcelona, eu vou deixar para vocês verem. Mais de 300 obras de Kardec foram queimadas pela Igreja Católica, tá certo? Em 1861, em Barcelona. Esse Auto de Fé de Barcelona, Kardec até pede, né, até fala, eu acho que eu trouxe no outro slide,
que os espíritas nunca esqueçam dessa data. Gente, eu preciso estudar inglês. Maurice Lachatre, que hoje a gente tem até uma editora em inglês e francês, e eu preciso estudar para poder fazer essas palestras. Ele pediu a Kardec que enviasse os livros para ele, que ele era um livreiro, e ele iria vender essas obras. Kardec mandou as obras para a Espanha, as obras passaram pela alfândega. Quando as obras chegaram, o bispo, né, esse bispo de Barcelona, ficou sabendo e mandou incinerar as obras. Mais de 300 obras, não só de Kardec, tá certo? Foram incineradas. Então, depois vocês pesquisem, eu deixei até aí o link, né, sobre o Auto de Fé de Barcelona, pode passar. Um episódio muito marcante na história do espiritismo. Isso aí, Cristina. Então, eu trago aí, né, o que Kardec falou, eu vou ler só o trechinho de baixo. Espíritas de todos os países, não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861. Será marcada nos anais do espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa e não de luta, porque é o penhor de vosso próximo triunfo. Isso está na Revista Espírita de 1861, tá certo? Ele recebeu, inclusive, uma parte das cinzas, mandaram para ele, né? E ele escreveu sobre isso também na Revista Espírita. Pode pular, viu, Adele, por favor. Aí são as obras que ele escreveu como Rivail. Veja que antes de Kardec ele já tinha todas essas obras publicadas, então não era qualquer pessoa, já era um escritor de renome. Pode passar, por favor, Adele, um pedagogo de renome, né? Aí é ele falando sobre a sociedade parisiense, e aí ele diz o seguinte, a mudança para o espiritismo e espírita. Kardec considerava que os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo já tinham significados. Então, ele não queria igualar o que ele estava estudando com o que já existia. E aí ele substituiu o nome por espiritismo e espírita. Então, a partir daí, a gente usa o nome espiritismo e espírita, não mais espiritualista nem espiritualismo. Tá certo? E a grande diferença da filosofia espírita é a crença do progresso espiritual, que vai se efetuar por meio de várias encarnações. Então, como o protestantismo e o catolicismo não têm a crença na reencarnação, né, esse diferencial do espiritismo abarca a questão da reencarnação, que eu não vou entrar nesse mérito, porque outros colegas, outras pessoas já devem ter falado ou vão falar em outras aulas. Eu vou falar hoje só do histórico, que é o que me cabe. Pode passar, que ainda tem muita coisa que eu vou dar uma pulada assim grande. A grande tradutora de Allan Kardec para o inglês, tá certo? A senhora Anna Blackwell. Aqui é o biógrafo de Kardec, tá certo? Eu trouxe, inclusive, aqui a biografia dele, quem tiver interesse, vai ficar aí para vocês. A Ana escreveu, na tradução do Livro dos Espíritos, ela escreveu uma pequena biografia dele, tudo ela traduziu para o inglês, então ela fez circular no mundo as obras de Kardec. Pode passar. Estou rápido, porque... Aí ela resume o conteúdo dos livros dele, o primeiro Livro dos Espíritos, em 1857, em 1861, o Livro dos Médios, em 63, o Evangelho segundo o Espiritismo, 65, o Céu e o Inferno, e o último, a Gênese, em 1868. Esse a gente chama as obras fundamentais, mas não são as únicas obras de Allan Kardec. Então, ela faz um pequeno comentário em cada uma dessas obras. Pode passar, que esse material vai ficar com vocês, para vocês estudarem. E aí eu trago a Revista Espírita, né, uma foto da Revista Espírita, de 1858, ela vai até 1869, tá certo? Eram publicações mensais, e hoje a gente tem a Revista Espírita por ano, a gente pode comprar, adquirir ou baixar em PDF, viu, gente? A maioria dessas obras está em PDF, tá certo? Então, o que era que Kardec fazia? Kardec pedia às pessoas que enviassem para ele manuscritos, experiências, previsões, pressentimentos, tudo que se passava com eles nesse sentido, mandasse para ele que ele iria publicar na Revista Espírita. Então, a Revista Espírita é uma revista de contos, é uma revista que traz experiência, é muito interessante, viu? Traz casos, é bastante interessante a leitura da Revista Espírita, eu recomendo a vocês. Obra bem interessante, pode passar, por favor, Adele. Após o desencarne de Kardec, acontece um episódio que, de alguma forma, desacredita um pouco o espiritismo na França, que foi esse processo, tá certo? Chamado Processo dos Espíritas, que eu não vou me atrever a ler em francês.
O presidente Lemarie, que foi o que substituiu Kardec, tá certo, na Sociedade Parisiense, ele se envolveu, na verdade, ele foi as pessoas que pesquisaram, né, dizem que ele não teve nenhuma culpa nisso, mas ele foi condenado e chegou a ser preso. Foi a questão daquelas fotos que foram tiradas e que ele foi acusado de charlatanismo junto com o fotógrafo que fez esse trabalho. Eram as fotos que eram feitas, que dizia que na foto tinha a presença dos espíritos, presença de pessoas da família, isso vocês podem ver depois. Então, eles responderam um processo, tá certo? E foram condenados. E aí a esposa de Lemarie foi que ficou durante um tempo à frente, assumindo, né, esse trabalho lá dos estudos na Sociedade Parisiense. E isso repercutiu, inclusive, no Brasil e nos outros locais do mundo, o que desacreditou, né, um pouco a questão do espiritismo. Talvez tenha sido isso também, né, que o espiritismo não prosperou na França da forma como prosperou no Brasil, como a gente vai ver depois. Inclusive, eu sugiro que, não sei se ainda existe mais, mas tem um documentário muito bom que foi o roteiro de Dora Encontre, meu Deus, no lugar de Kardec. Depois eu vou descobrir, já esqueci, que saiu no Prime, eu assisti, Em Busca de Kardec. E aí conta a história do espiritismo na França, muito interessante, mas eu acho que ele não está mais, porque ele saiu do Prime, eu acho que ele não está mais em lugar nenhum. Uma pena, viu? Porque foi muito bom, 8 episódios somente. Pode passar, por favor, Adele. Os primórdios do espiritismo no Brasil, eu vou deixar para vocês. A gente tem uma conjuntura muito diferente no Brasil. A gente sabe que o Brasil é um caldo cultural, né? Aqui tudo se mistura. O Brasil tem indígena, o Brasil tem a religião, meu Deus do céu, de matriz africana, né? O Brasil tem o protestantismo, o catolicismo, a cultura em cada lugar é diferente. Então, era uma situação diferenciada da França, né, quando o espiritismo chega. O espiritismo chega no Brasil de cima para baixo, por quê? Porque ele chega em francês, só quem tinha leitura das obras de Kardec era quem tinha conhecimento da língua francesa, era um grupo muito restrito, tá certo, que fazia essa leitura. Então, isso ficou assim, o espiritismo ficou como algo de elite. Tá? Aos poucos foi que ele foi chegando para as populações, né, e a sociedade em geral. Principalmente, Alessandro, porque ele era trazido pelos filhos da aristocracia que ia para a França para estudar. Perfeitamente. E os franceses que moravam aqui, né? Teve exatamente esse intermédio, esse intercâmbio entre eles. As mesas dançantes também foram anunciadas em alguns jornais à época, foi na época do Império, tá certo? Que chegou aqui. Então, um professor francês, tá certo? E um jornalista escreveram, né, em periódicos, tinham reuniões nesse jornal que Machado de Assis participava, mas era tudo assim, alta intelectualidade, tá certo? Então, vamos passar rapidamente. Aí, o que eu já falei, né? Eu vou tocar num ponto aqui que eu achei interessante. Chegou de cima para baixo, eu já disse. Os partidários do mesmerismo, como já falei lá atrás, que é a questão do magnetismo, tinha muitos homeopatas né, que conheciam, que trabalhavam com o magnetismo, que já aplicavam passes nas pessoas, que já atendiam, né, essas pessoas no âmbito da cura, né? Tem toda uma história diferenciada. O pajé e o pai de santo, eles iam se tornar médiuns espíritas, agora dotados de um poder e de um prestígio maior, porque eles conheciam a arte e o segredo da doutrina. Para eles, para essas classes menores, era um privilégio se dizer espírita. Nessa questão de luta de classes, ser espírita naquela época era alguém que tinha posses, tá certo? Era alguém diferenciado. Então, as videntes, as cartomantes, os pajés se diziam espírita, né? Para mostrar para as pessoas que eles iam atender que eram pessoas que tinham conhecimento dessa doutrina tão diferenciada e tão voltada para a intelectualidade. Né? Por isso que no Brasil a gente tem muito essa questão do mesa branca, baixo espiritismo, né? Por conta dessa situação. Criou-se uma dicotomia, como diz abaixo, entre o espiritismo popular, que se chama baixo espiritismo, e o espiritismo da elite. Isso é bem claro, né, no espiritismo brasileiro. Inclusive, muitos centros da Umbanda estudam Kardec. Não sei se vocês sabiam disso.
muitos centros umbandistas estudam Allan Kardec. Pode passar. Aí foi o grupo baiano, né, quando o espiritismo chegou, com Teles de Menezes, que fundou o jornal, que fundou o Centro Espírita, o Alexandre ali. Que fundou o Centro Espírita, que fundou o jornal, né? E aí começa todo o desenrolar, né, toda a divulgação da doutrina espírita no Brasil. A gente vai perceber que, como em tudo acontece, vai existir briga, vai existir dissidência, vai existir pessoas interessadas em unificar a doutrina para o seu lado, pessoas interessadas em unificar a sua doutrina para o outro, né? Várias pessoas abrindo vários centros espíritas. É um momento de muita efervescência, porque a gente estava tratando de algo novo que estava chegando. Tá certo? Então, Teles de Menezes foi um nome, né? Um dos que chama o fundador, né? Um dos fundadores do espiritismo como centro espírita. O jornal O Eco de Além Túmulo, então está tudo aí, inclusive eu trouxe até foto, tá certo? Para a gente ver como chegou. Do grupo baiano, ele pula para o Rio de Janeiro. Pode passar. Né? Foram os protagonistas. Aí eu tenho que falar de Rusteng. Por que eu vou falar de Rusteng? Porque vocês precisam conhecer e entender o que é Rusteng. Porque Tales de Menezes ele trouxe para o Brasil as obras de Rusteng. Rusteng foi um advogado francês que viveu a época de Kardec, mas ele só publicou uma obra e unicamente uma e exclusivamente uma. Ele publicou uma obra chamada Os Quatro Evangelhos ou A Revelação da Revelação. Essa obra foi trazida para o Brasil e distribuída nessa época com os espíritas. Essa obra, ela não é considerada uma obra espírita, tá certo? Pelos estudiosos espíritas, porque aqui diz, apresenta graves contradições doutrinárias em relação aos princípios do espiritismo de Allan Kardec. Tá certo? Então, houve uma cisão, Kardec leu a obra, fez uma crítica, não à pessoa, mas à obra, tá certo? A crítica de Kardec foi à obra. Essa crítica não foi bem recebida por Rusteng e houve uma cisão. Então, isso veio para o Brasil, essa cisão, e a gente vai ver depois que no Pacto Áureo, né, que a FEB, na criação da FEB, ela recepciona essa obra de Rusteng. Então, as obras de Kardec, elas não podem ser comparadas às obras de Rusteng, por quê? Kardec trabalha com controle universal do ensino dos espíritos, tá certo? Kardec utilizou um método, Kardec entrevistou mais de 1000 pessoas, Kardec tinha um método de perguntas e respostas, tá certo? A obra de Rusteng foi uma mulher, médium, tá aí o nome dela, Emile Cognon, que recebeu essa obra, né? Segundo ela, psicografada, mediúnica, recebeu dos apóstolos de Jesus, do profeta Moisés, tá certo? Então, isso é muito questionado no meio espírita, porque não passou pelo crivo que passou as obras de Kardec. Eu precisei trazer isso para vocês para explicar outras coisas mais na frente, tá certo? Mas eu deixo aí os referenciais para vocês estudarem mais um pouco sobre isso. Dando aquela pausa sobre Rusteng, a gente vem para o Rio de Janeiro, quando um outro grupo começa a divulgar a doutrina espírita, já o grupo do Rio de Janeiro, que é o grupo que mais fortemente vai influenciar para a criação da FEB. Como eu já falei, né, os partidários do magnetismo animal eram os médicos homeopatas, um francês e um português, que já estavam no Brasil. Eles atendiam pessoas, né, sem cobrar, pessoas com transe mediúnico, introduziam passes, como eu já falei, serviços de beneficência. Então, foram pessoas, né, os homeopatas, eles tiveram grande importância na chegada do espiritismo no Brasil. E aí, no Rio de Janeiro, é quando se começa o espiritismo a sair dos salões, a sair da intelectualidade para ir para o meio do povo. Tá certo? Pode passar. Quem chegou depois, eu trouxe esses slides, gente, e vou deixar para material de estudo, por isso que eu estou passando rapidamente, tá certo? Porque são muitos slides. Né? E aí, o importante frisar, lá no século XIX ainda, que o espiritismo teve uma grande contribuição com a defesa das questões sociais, né? Na pós-1870, que é a questão império, república, né? A gente sabe toda a história do Brasil, que houve todo esse debate, essa discussão. Então,
espíritas assinaram o Manifesto Republicano, simpatizantes do espiritismo assinaram esse manifesto, tá certo? Então, os espíritas, lá no século XVIII, já se envolviam com as questões sociais, apoiavam o fim da abolição e apoiavam o fim da República. Então, está aí, questão 829 do Livro dos Espíritos. O espiritismo foi simpático à abolição da escravidão, porque a escravidão fere os preceitos cristãos do espiritismo. Não há como o espírita apoiar a escravidão, porque ela afronta os princípios das obras de Kardec. Não só, né, a gente sabe, a abolição, mas trazendo para hoje, século XXI, a gente tem vários temas sociais que também não são, né, combater essas questões sociais, essas causas progressistas, estão no cerne do espiritismo. Então, vamos passar rapidamente, só parei para dizer só isso. Gente, se quiserem fazer alguma pergunta, o bonde está andando, a gente vai conversando, tá certo? Pronto, aí começa a busca pela unidade espírita. Quem vai ficar com quem? O grupo do Rio de Janeiro veio criar a FEB, que era o grupo da Casa Confúcio, Sociedade de Estudos Espiríticos, Grupo Confúcio, no século XVIII. Não é o Confúcio lá da Índia, não, viu, gente? O Confúcio era um espírito, tá certo? Um espírito mentor que veio e eles colocaram o nome da casa como Sociedade de Estudos Espíritos, Grupo Confúcio, tá certo? Várias foram as contribuições, né, desse grupo, traduziram as obras de Kardec para o português, lançaram a revista espírita, tá certo? Eles defendiam, né, o espiritismo diante do contexto da época, da Igreja Católica, dos médicos, né, também que não queriam, né, médicos atendendo de graça, tá certo? Homeopatas atendendo de graça, passes, curas, né, tudo isso na sociedade capitalista que se vivia, né, também os médicos, à época, não aceitaram essa doutrina que chegava, também foram resistentes, como a Igreja também foi, tá certo? Então, passando desse grupo Confúcio, é o grupo base, pode passar, é o grupo base que vai fundar a FEB, tá certo? Chama-se o embrião, né, da casa-mãe, que é chamada FEB. Depois desse grupo Confúcio, se passou a chamar a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, isso ainda no século XVIII, e em janeiro de 1884 é criada a FEB. A intenção da criação da FEB era unificar os espíritas numa só instituição, tá certo? Mas aí ia ter briga. Por quê? Um italiano que já morava no Brasil, no século XIX, Afonso Angelito Torteroli, fundou um outro centro que é chamado Centro de União Espírita do Brasil. Esse centro também tinha a intenção de coordenar, de unificar os espíritas. Então, era um oponente da FEB, tá certo? A FEB foi criada para unificar os espíritas, mas tinha esse outro grupo que queria também unificar os espíritas, tá certo? Então, houve a oposição ao trabalho da FEB com esse grupo. No século XVIII, como eram que se chamavam os espíritas que compartilhavam do estudo científico das obras de Kardec? Chamava-se científicos. Os que encaravam o espiritismo como religião eram chamados de místicos. Então, existia o grupo dos científicos, que eram os anti-Rusteng, existia o grupo dos místicos, que eram os rustenistas. Por isso que eu tive que explicar a vocês o que era Rusteng, porque até hoje a gente tem esse debate dentro do espiritismo. Quem utiliza-se das obras de Rusteng e quem não se utiliza. Então, ficou claro aí, né, que há essa denominação diferenciada. A gente vai entender um pouco mais à frente porque é importante a gente focar nisso. Pode passar, por favor, Adele. Bezerra de Menezes foi o grande marco para que a FEB recepcionasse as obras de Rusteng no Brasil. Por quê? Porque Bezerra de Menezes ele estipulou a orientação do espiritismo pelo Evangelho. Kardec diz lá atrás, é porque eu pulei, que o espiritismo, acho que eu vou dizer isso mais na frente também, o espiritismo era ciência, filosofia e religião. Mas não é a religião que a gente conhece, a religião com dogma, a religião com papado, né, com clero, nada disso. A religião de Kardec é a religião da moral de Jesus. É o aspecto moral.
Então, o espiritismo não tem cruz, o espiritismo não tem dogma, tá certo? O espiritismo não tem imagem, nada disso. O espiritismo, a religião espírita é na perspectiva moral, tá? Não foi essa perspectiva que a FEB assumiu à época, né? Como Kardec trabalhou. Bezerra de Menezes foi um médico, foi um deputado, por 30 anos ele atuou na vida parlamentar. Então, ele assumiu a FEB antes e voltou a assumir a FEB em 1895, imprimindo à FEB a orientação doutrinário evangélica com ênfase nos evangelhos de Rustem. Todos os grupos afinados à FEB, que já tinha sido criada, migraram para estudar e abraçar o rustenismo. Tá certo? Então, os grupos da época, todos seguiram a orientação da FEB, porque Bezerra de Menezes teve que se posicionar no Brasil. Como eu já falei, o tempo é muito curto, não deu para a gente entrar muito no contexto social, filosófico do Brasil à época, né? A gente falou muito rapidamente. Então, no Brasil, o espiritismo ele não veio se sustentar nem como ciência, nem como filosofia. No Brasil, o aspecto religioso predomina no espiritismo. Então, Bezerra de Menezes, à época, ele foi instado a se posicionar. Se no Brasil o espiritismo iria abraçar a ciência, a filosofia ou a religião. Então, ele optou por abraçar a religião. Ele disse o seguinte: o espírita deve respeitar, deve estudar e deve praticar todos os aspectos da doutrina, mas a religião deverá ser o elo mais forte na cadeia dos princípios espíritas. Então, ele estipulou uma orientação pelo Evangelho e foi aí que dividiu os espíritas brasileiros novamente, entre aqueles espíritas científicos que viam o espiritismo também como uma filosofia e uma ciência, e aqueles espíritas que caminharam somente no aspecto religioso. Então, vamos passar rapidamente, porque isso ainda vai ter desdobramento. O espiritismo no século XX, a gente tem ainda essas batalhas, né, entre as duas linhas que queriam unificar o espiritismo. Tivemos expoentes, muitos expoentes, mas aqui eu só trouxe Batuíra, Carbachuto e Eurípides Barçanufo, Deolinda Amorim, Anália Franco, né? São muitos outros que a gente tem. Ney Lobo, tá certo? É uma série de personalidades que a gente tem, né, de espíritas no século XX. A Liga Espírita, que veio em contradição à FEB, foi criada em 1926, e o movimento paulista, na década de 40, já assume um certo protagonismo, como a gente conhece até hoje, né? Que é a USE, União Social Espírita, e em São Paulo existe uma miscelânea, né, hoje. Muitos grupos não são adesos à FEB, outros são adesos à USE, e assim vai. Então, vamos passar. Acho que eu vou falar agora em Chico Xavier, né, que é outro expoente. Quem conhece o Espiritismo conhece o expoente Chico Xavier, né, que em 32 aos 22 anos lançou o seu primeiro livro, com 259 poemas. Né, dentre eles tinha aí Castro Alves, Olavo Bilac, Augusto dos Anjos. Ele psicografou essas obras, tá certo? Morreu aos 92 anos, com 459 títulos publicados de psicografia. Nenhum título dele, todos psicografados. E aí a Sandra Stoll, que tem um livro muito interessante, mas que a gente não consegue comprar, ele é caríssimo, chama Espiritismo à Brasileira, vai contar a história do espiritismo, como o espiritismo brasileiro ele é diferenciado do resto do mundo. Então ela fez um estudo, tá certo? Ela é doutora em antropologia, eu coloquei até no final da referência, mas a gente não consegue achar, se acha é caro demais. O que é que ela diz? Inspirado na noção de santidade católica, Chico Xavier era muito católico, a gente sabe disso. Ele adotou votos monásticos como modelo de conduta e de espiritualidade. Ele se tornou uma referência moral, não só para os médios, mas para todos os demais adeptos da doutrina. E ainda digo mais, para além da doutrina espírita, né? Porque tem muita gente que não é espírita que lê as obras de Chico Xavier. Então, onde ele estiver, que Deus o abençoe, né? E nós agradecemos por toda a contribuição que ele nos trouxe para o espiritismo.
Então, pode passar, por favor, Adélia. Aí eu trouxe um colégio, né, que utilizou-se da pedagogia espírita. Gente, existiu um colégio em 1902, né, que Eurípides Bassanufo fundou, que se utilizava da pedagogia espírita, que Herculano Pires escreveu um livro sobre isso. Muito interessante, quem tiver interesse em conhecer a pedagogia espírita, eu trouxe a foto de como ele é hoje, né? Ainda está lá como museu, como memorial, tá certo? Em Minas Gerais. Vamos passar. Eu gosto de foto, porque senão as pessoas vão ficar dormindo quando eu estiver falando, sem aparecer nada de imagem. Aí eu vou falar rapidamente no Pacto Áureo, né? A Marta fica aqui. Vamos rir, Marta, para o povo não dormir. A FEB e o Pacto Áureo. Esse foi um livro escrito. Vocês estão vendo que eu gosto muito de livro, né? Porque eu pesquiso muito. E aí eu trago o livro, porque a gente fica falando, e isso não é meu, né? Eu trago de pesquisa. Então, eu tenho que referenciar a fonte de onde eu pesquisei. Né? Eu sempre fiz isso. Então, esse livro foi escrito por Jorge Hansen, ele fala sobre a criação do Pacto Áureo, um livro curtinho que tem em PDF, viu? E ele fala como a FEB construiu esse Pacto Áureo, tá certo? Ele conta aí uma fofoca de bastidores, ele tem um episódio aí que ele conta que um grupo estava reunido, o grupo que queria criar a Confederação Espírita Brasileira estava reunido num congresso, e um outro grupo saiu do congresso e foi conversar com o presidente da FEB, e aí o presidente da FEB, na mesma hora, criou o Pacto Áureo, sem conversar com ninguém, uma coisa meio imposta, né, que até hoje não é bem digerida por muita gente, esse Pacto Áureo, que trata de acho que 16 princípios, se eu não me engano, para a unificação dos espíritas, tá certo? Criou um Conselho Federativo Nacional, né, que quem é de federação sabe, esse conselho existe até hoje, esse Conselho Federativo existe até hoje, e essa cisão continua até hoje, tá certo? Foi firmada em 5 de outubro de 49, né? E depois que Arthur Lins de Vasconcelos chamou de Pacto Áureo. Não são 18 itens, são 16 não, viu? São 18. Tá aí para vocês pesquisarem. Pode pular, senão eu não chego no fim. Vou dar uma pulada assim grande. Aí a questão do Pacto Áureo, né? A discussão, porque ele não foi discutido, ele foi imposto pela FEB, tá certo? E uma das grandes e maiores discussões desse Pacto Áureo é com relação ao rustenismo novamente, tá certo? Aquele livro de Rustem, dos 4 Evangelhos, que muita gente que está chegando hoje não vai compreender, mas é importante trazer, porque a gente só sabe de muita coisa quando a gente já está há muito tempo na doutrina. Mas como eu gosto muito da história, para situar a gente nas coisas, a gente precisa, né, ter um entendimento de como funciona a história. Então, no primeiro item desse Pacto Áureo, constava isso. Cabe aos espíritas do Brasil colocarem em prática a exposição contida no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A grande discussão é, por que não cabe aos espíritas colocar em prática a exposição contida nos livros de Kardec? Essa é a grande discussão, por isso a grande crítica a esse Pacto Áureo, principalmente. Tá certo? Porque a referência para os espíritos no Brasil é para ser Kardec, certo? Esse livro, Brasil, Coração do Mundo, ele tem muita influência de Rustem, isso são os pesquisadores que dizem, tá? Estou trazendo tudo que eu estudei de pesquisa. Então, tem muita crítica sobre essa questão de não se levar Kardec à verdadeira importância que ele tem para o espiritismo. Aí eu trago Ney Lobo, Júlio Abreu, Herculano Pires, Deolinda Amorim, são, né, obras excelentes. Por que eu trouxe eles? Porque o escritor que disse isso aí, que foi o Jorge Hess, ele diz o seguinte, Herculano Pires batizou esse Pacto Áureo de bula papalina, como se fosse uma bula de um papa. O espiritismo não tem papa, tá certo? Então, Herculano Pires sempre achou que esse aspecto religioso da doutrina espírita é muito cheio de misticismo e muito cheio de dogma. Então, ele fez muita crítica a isso, Herculano Pires, que é um dos maiores pensadores espíritas do século XX, se chama José Herculano Pires. Tá certo? Mais de 80 obras publicadas, e para mim é uma referência no espiritismo brasileiro, é José Herculano Pires. Aí o que diz o Jorge Hens? Uma coisa temos certeza absoluta.
se Herculano Pires, Deolinda Amorim, Júlia Abreu tivesse participado da reunião da FEB, que criou o Pacto Áureo, outro teria sido o rumo das definições doutrinárias para o Brasil. Então, naquele momento, se decidiu como seria o espiritismo no Brasil. Se essas personagens aí estivessem lá, talvez o espiritismo no Brasil tivesse um outro direcionamento, voltado para a filosofia e voltado para a ciência também, não só o aspecto religioso, como a gente conhece hoje. Por isso que eu estudo no Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, e a gente tem a doutrina espírita como ciência, como filosofia e como religião no aspecto moral. Então, esse é o espiritismo que a gente conhece, que a gente abraça. Vamos pular esse. Aí ele vai tratar do espiritismo e do progresso nesse mesmo livro. Lembra que a primeira coisa que eu disse no início é que o espiritismo kardecista, ele é progressista. Kardec era progressista, Kardec teve visão de vanguarda, Kardec trouxe temas, né? Aquela época ele já trouxe temas que, se hoje debatidos, a gente pensa que são temas atuais, tá certo? Então, o espiritismo progressista, ele trabalha na perspectiva da evolução do ser, tá? A gente traz os conceitos de Kardec para o momento hoje que nós estamos encarnados. O espiritismo ele não trata só da vida futura, da vida após a morte. O espiritismo trata da vida no hoje. E a vida no hoje tem situações cotidianas, né, que exigem de nós posicionamentos, que exigem de nós estudos, para que a gente possa, trazendo esses conceitos de Kardec, conseguir resolver as situações do hoje. Então, Herculano Pires ele nos instiga a ler Kardec, porque ele faz uma ligação maravilhosa, né, entre Kardec e o progressismo. Então, vou pular rapidamente, senão vou ficar falando aqui, não vou sair mais disso. Vou pular também essa parte do progressismo. Eu quero chegar no século XXI. Cheguei. No século XXI, eu estou falando só do Brasil, viu, gente, agora. Eu abandonei o resto, porque senão não ia dar tempo. O sucesso do espiritismo no Brasil, onde tem mais seguidores do que na França, pode ser explicado ainda pelo processo de religiosificação da doutrina no país. Então, a doutrina espírita no Brasil, ela passou por um processo de religiosificação. Quem diz isso é a doutora em sociologia Célia Ribas, estudiosa, não é espírita, ou se é também não sei, mas é estudiosa, né, do espiritismo enquanto ciência, enquanto filosofia, enquanto religião. Tá certo? Ela diz o seguinte: se na terra natal de Kardec o espiritismo tinha caráter majoritariamente científico-filosófico, no Brasil ganhou status de religião. Ao reforçar o caráter religioso do espiritismo, seus primeiros adeptos, oriundos de grupos socialmente privilegiados, como médicos, políticos, advogados, viram nisso uma forma de legitimar a sua existência em solo brasileiro, escapar do Código Penal de 1890, que estabelecia punições como multa e detenção para quem praticasse o espiritismo. Existe uma tese, né? Existe uma tese de uma historiadora, uma tese de doutorado, onde ela estuda o Código Penal dessa época, que muitos espíritas foram presos porque eram espíritas. Tá certo? Então, é uma das questões que ela traz, que talvez a questão de caminhar por religiosismo tenha sido a época para fugir dessa questão do Código Penal, né? Talvez. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, gente, é que existe muita gente na academia estudando o espiritismo como ciência e como filosofia. Tem muitas teses de doutorado, tem muitas dissertações de mestrado, de historiadores, de filósofos, de sociólogos, tá certo? Muito material para a gente conhecer a doutrina espírita para além dos livros psicografados, tá certo? Para além da questão da vida espiritual, a gente conhecer a filosofia espírita e a ciência espírita enquanto encarnados, para resolver situações enquanto encarnados. Por isso que eu trouxe Célia Ribas, por isso que eu trouxe a Mary Del Priore, que é historiadora. Outra questão que eu quero trazer para vocês, século XXI. Quem tiver interesse em conhecer esse projeto chamado Projeto Allan Kardec, a Universidade Federal de Juiz de Fora lançou o ano passado esse portal com os manuscritos da época de Allan Kardec. Os historiadores, os biógrafos de Kardec,
né, todos que estudam, têm muita dificuldade em fazer essa historiografia, porque não existem elementos da época. Agora se descobriu um grande acervo, agora que eu digo há poucos anos atrás, um grande acervo de Canuto de Abreu, e esse acervo foi disponibilizado para o Brasil, né, para ser estudado. Então, vou trazer para vocês na outra tela um documento desse. Então, o que é que eles dizem? O portal reúne cartas escritas ou recebidas de Kardec. Lembra que eu disse para vocês que na Revista Espírita, Kardec recebia cartas? Pessoas escreviam para ele, contando suas histórias, né, de fenômenos, de efeitos físicos, várias situações que passavam. Inclusive, na Argélia, uma epidemia que teve, que a gente muito vinculou à questão do Covid. Né? Kardec tem uma passagem na Revista Espírita que fala da fome na Argélia, dessa questão dessa epidemia. Então, esse material veio para o Brasil. Ele está lá com o pessoal da Universidade de Juiz de Fora, com o pessoal do Projeto Allan Kardec, que tem 13 pesquisadores e mais de 20 colaboradores trabalhando nesse material. Ou seja, hoje vai se ter produção de obras vendo os originais de Kardec. As cartas que Kardec escreveu para Amélie, as cartas que Kardec recebeu, estão nesse portal já. As cartas originais com a tradução. Então, quem for historiador, quem tiver interesse em fuçar lá, vai achar. Tá certo? Pode passar. Deixei até o link aí para vocês. Pode passar. Pronto. Eu printei aqui um discurso de Allan Kardec de 1849, que está lá na universidade, já disponibilizaram, já foi devidamente digitalizado, higienizado, todo um processo, né, de higienização dessas obras raras. A carta que a Amélie escreveu para Kardec, deve ser uma carta de amor, não sei ler francês, estou frita, mas está tudo lá, viu? Eu estou trazendo fontes agora de século XXI, tá? Para a gente chegar já e acabar a nossa fala aqui, para a gente, se for o caso, conversar um pouco. Tem também esse pesquisador, Carlos Sete, criador do CSI Espiritismo, que eu não vou ler isso em inglês, pelo amor de Deus. Ele mantém uma página específica para se dedicar à história do Espiritismo. Ele pega imagens, pega registros históricos da doutrina, com foco nas pesquisas que Kardec se utilizou, né, dos médiuns. E ele faz essa divulgação. Quem tiver interesse, está aí o link dele também. Porque no meio da gente, pode ter gente que seja historiador, pode ter gente que gosta de pesquisar, né? Pode ter gente que gosta de história, enfim. Tem para todos os gostos. Tem gente que gosta mais de romance, tem outros que gostam mais dos livros, né, mais científicos. Vamos lá passar. E aí, os coletivos de hoje, né, de 3, 4 anos para cá, né, eu venho divulgar a existência de coletivos, de associações espíritas e de livres pensadores espíritas. Por que livres pensadores? Né, que são pessoas que não estão vinculadas a nenhuma casa espírita, que... Perdão. Falei muito e não bebi água. Essas pessoas fazem palestras, divulgam seu trabalho, têm livros, né? E a Ana Cláudia Laurinda é uma delas, não sei se acho que ela já veio aqui no GAE, né? Ela escreve para o blog Repórter Nordeste. O Sérgio Aleixo também tem uma conta no Facebook e no YouTube. Tem vários livros escritos, o Sérgio Aleixo, sobre espiritismo, quem tiver interesse em procurar. Ana Cláudia Laurindo também tem livros, inclusive é alagoana, viu, Alguinha? É nossa conterrânea. Ela está lançando um livro agora, né, Eterna Flama, um livro novo dela. Ela é esposa do Odilon? Isso, ela mesma, esposa do Odilon. Depois eu vou conversar com você em bastidores para divulgar o livro dela. Certo. O Eterna Flama, que é um livro novo dela, que a gente vai levar, inclusive, lá, para ela divulgar lá com a gente. Legal. O IFEP, que é de onde eu sou, Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires, eu deixei aí as redes sociais, né? O Ágora Espírita, que eu já fui do Ágora também, é um grupo excelente, pessoas que estudam, que pesquisam a doutrina, o Coletivo Girassóis, de Fortaleza, e a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, que é da Dora Encontro, que inclusive tem uma pós-graduação em Pedagogia Espírita, tá certo? Quem tiver interesse. Então, assim, são coletivos que não estão vinculados à Federação Espírita Brasileira, a FEB,
Não são centros espíritas, são coletivos que estudam o espiritismo, tá certo? Que contribuem com estudo, com palestras, com livros, com lives, né? No nosso IFEP, nós temos material muito bom lá. Quem tiver interesse em conhecer, nós estamos agora com a série Os Filósofos do Espiritismo, trazendo a Marta já assistiu, trazendo os pensadores do Espiritismo. Trouxemos a Amália Soler, vamos trazer a Anália Franco, vamos trazer os pensadores argentinos, Manuel Porteiro, Humberto Mariotti, muita gente boa, né, que estudou, né, porque já desencarnaram, trazendo para nós a contribuição em outras áreas de conhecimento. Então, deixo aí para vocês essas referências. Existem outros, muitos coletivos, mas eu puxei um pouquinho a brasa para a sardinha do Nordeste, viu? Só a Aqui em Aracaju já tem um, né? Tem um coletivo Allan Kardec, né? É. Coletivo Allan Kardec. E aí eu trago os livros, né, que eu me utilizei. Não trouxe todos, porque as obras de Kardec, as 5 obras fundamentais, elas são muito grandes, não cabia aí, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, qual foi o outro que eu esqueci? E o Evangelho segundo o Espiritismo. Esses aí não coube, tá certo? Mas eu trouxe o que é o Espiritismo, a biografia de Kardec, por Henri Salso. Existem outros biógrafos de Kardec, mas a gente indica essa. O Principiante Espírita, que essa é a edição que eu tenho, não sei se a de vocês é essa. A Revista Espírita. Gente, muita coisa está na internet, viu? Em PDF, muita coisa. A maioria delas. E como alguém colocou aí no Kardecpédia, né? Eu acho que alguém colocou aí no chat, que acho que está no Kardecpédia, se eu não me engano. Isso, Cristina. Todas as obras podem ser acessadas no portal Kardecpédia, isso mesmo. Legal, né? Que a gente não precisa comprar livro. Eu, porque sou aquele povo que compra livro, cheira a página, risca o livro, sou viciada em livro. Não sou muito de e-book, não sou muito de como é? Kindle, nem falar o nome eu sei, imagina. Eu também, Alessandra, eu gosto do barulhinho da página, de poder... Atrás de mim aqui tem um monte de coisa, porque tá coberto, mas tem um monte de livro, do livro espalhado aqui na cadeira, que eu cobri, porque tá uma bagaceira. Eu amo o livro físico ainda. Você é uma verdadeira biblioteca ambulante. Eu estou só escutando você, como é que você consegue introduzir tanta coisa no seu juízo. Acredito que a sua espiritualidade tem muita desencarnado lhe dando essa grande contribuição. Eu acho que, do meu lado, os encarnados não muito evoluídos intelectualmente ficaram do lado de cá para mim, porque eu não tenho paciência de ler, eu sou péssima para fazer. Você vai ouvir os podcasts que eu vou mandar para você só vai ouvir. Tá bom. Aí eu trouxe essas obras para finalizar, né? Acho que eu devo ter pulado alguma coisa aí, mas tudo bem. Eu ia ler alguma coisa de Kardec, mas acho que eu saí pulando. Então eu trouxe essas obras, né? Acho que eu saí pulando a dele, deixa para lá. Era o reforço que Kardec dava na questão do progressismo, né? O reforço que Kardec dá que o espiritismo é ciência, é filosofia e é religião no aspecto moral. Não é religião de culto, tá certo? Que bom que a Alexandre já está estudando desde pequeno. Muito bem. Muito bem, Carminha. Então, gente, é isso. Eu trouxe o livro da Média Del Priori para quem gosta da parte histórica. Esse livro aqui, e eu com o cursor aqui passando, parecendo que vocês estavam vendo. Ó. O cursor só aparece para mim, né? O livro de Wilson Garcia, um livro novo, ponto final. O não sei o quê, do Espiritismo, não dá para ler, não. Não gravei, não, o nome. Esse menorzinho aí... Espiritismo brasileira. Diz aí. Espiritismo brasileira. Não, o Espiritismo brasileiro é da menina que eu disse lá, que não tem mais. Da Jaqueline, é? Jaqueline, né? O outro é da Célia Ribas, afinal, Espiritismo é religião. Ela pergunta, é uma pergunta. Célia Ribas é aquela que eu falei, que é lá da Universidade do Juiz de Fora, né? Da academia. Tem esse de Sérgio Aleixo, miudinho aí, que não, eu acho que não vende mais, né? O que é o Espiritismo, né? Esse que está embaixo do da Dora. Acho que não tem mais, mas Sérgio Aleixo tem outros livros, gente, ele vende outros livros. Pronto, e esse livro... Sérgio Aleixo vai estar com a gente, viu? Pronto, Sérgio Aleixo vai estar com vocês em dezembro. Esse que eu trouxe aí, ao vivo e a cores, na foto, cara crachá.
Minha gente, eu acho que era isso. Pronto, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Isso aí não é nada perto da história do espiritismo, perto da história do espiritualismo no mundo. Tá certo? Eu fiquei aqui me espremendo, querendo trazer um monte de coisa, mas a consciência me puxando, porque vocês estão começando agora. Eu sei que eu trouxe muita coisa que já é mais para frente, mas eu quis contextualizar. E quis deixar para vocês os slides, porque no interesse de cada um vai se aprofundar naquilo que preferir. Mais uma vez, eu agradeço a vocês pela confiança e pela paciência, principalmente. Mas tem duas pessoas que levantaram a mão. A Olga primeiro e depois a Raquel. Pode falar. Se eu souber responder, eu respondo. Senão, eu passo para a Marta. Eu devolvo. Eu acredito. Eu já me antecipo a levantar a mão, porque são muitas coisas que vêm na minha cabeça. Eu sei que não vai dar tempo de explicar muito, mas, assim, o que eu gostaria de perguntar é o seguinte: quando você estava falando, muitas lembranças povoaram a minha cabeça, principalmente com situações que eu vivenciei, que hoje, conhecendo um pouquinho, porque eu acho que você está falando, está chovendo no molhado, acho que boa parte das pessoas que estão no grupo são tão inteligentes quanto você e evoluídas nessa questão. Acho que são poucos que têm aqui, a maioria são conhecedoras, penso eu, e aqui são poucas as que ainda estão começando a entender sobre o espiritismo. Eu com um pouco menos de medo do que quando cheguei, né? A Alessandra sabe um pouco dos meus medos. Mas, enfim, quando você estava falando, eu não tenho como não trazer a minha lembrança. A época do convento é uma época marcante da minha história, porque a questão da minha formação religiosa, eu sempre estou trazendo isso, porque quando religiosa, no sertão daqui de Alagoas, eu precisei trabalhar como professora. Eu tinha o segundo grau de pedagógico, que chamavam na época, e como freira aí era que eu podia ensinar em tudo que é canto. A gente tinha passagem livre, né? Era religiosa, e como religiosa eu tinha que ensinar religião. E qual era a religião que eu passava para as pessoas? Era a negacionismo de todas as outras religiões. Então, quando você começou a falar nas irmãs Fox, né? E eu lembro de o nome de uma, era Margaret, não. Mas ela não era irmã igreja, não. Era irmã... Eu sei, sim, 3 irmãs biológicas. Biológicas. Né? Pois bem, eu não sei, eu nem me recordo onde eu peguei a lástima de um livro que tem um título, A Igreja que Deus Criou. Então, ele só criou a Igreja Católica, porque o resto era tudo charlatanismo. Então, quando se fala, eu como professora de religião, imagina que coisa. E quando eu me lembro disso, eu me lembro com uma gastura muito grande. Como professora de religião, eu tinha que ensinar para aquelas pessoas que o espiritismo foi criado através de 3 irmãs que simulavam situações de bater em porta, não sei o quê. Uma se escondia atrás da porta, a outra batia, a outra falava o que era, que significava aquilo. E aí o espiritismo, você imagine aqui, como é que eu posso dizer, que ideia pequena, quer dizer, a pequena, por demais, a grandiosidade que é o espiritismo, que hoje eu consigo enxergar dessa forma, né? E eu, lá atrás, tinha que dar aula falando um monte de mentiras, que seria hoje um fake news, para legitimar a religião católica como a mais... né, a soberana, como tudo, né? Esse foi um episódio. O segundo, quando você está falando, não sei o que, aí das mesas, mesas girantes. Eu não sei como eram essas mesas girantes, mas eu me lembro que, na minha adolescência, surgiu um movimento, não sei de onde vindo, de pessoas que se sentavam ao redor de uma mesa, botavam um copo, botava letras, né? E aí botavam pessoas ao redor dessa mesa e o copo saía andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. A gente, tudo adolescente, e todos os adolescentes se reuniram ali. Eu tenho uma irmã
que aparentemente ela é sensitiva, eu digo aparentemente porque a gente nunca se envolveu na questão do espiritismo. E essa minha irmã, ela sempre foi aquela pessoa que disse, estou sentindo isso, ela tem umas coisas assim. E quando ela sentou à mesa, o copo que estava parado começou a correr para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Eu estava, na hora, saí correndo, porque eu fiquei com medo. Digo, Deus me livre de estar num negócio desse. Perguntava, quando seu pai vai morrer? Aí o copo botava sim, não, né? Eu vou me casar, sim, não. E eu queria saber dessas coisas, eu fiquei amedrontada. Mas a minha irmã, mais velha do que eu, ela sempre teve essas inclinações, e com ela o copo rodava por tudo que era canto. Depois eu criei coragem e fui lá. Quando eu fui, o copo parou e dizia que a minha presença ali não era bem-vinda. Eu estava atrapalhando essa mesa rodar, que eu não sei se nessa história das mesas, né, se era algo semelhante, ou o brasileiro, como sempre, ele faz uma reformulação, sempre dá um jeito brasileiro nas traduções e nas formas de vivenciar a essência das coisas. Então, pode ser que seja isso de uma forma bem diferente que aconteceu aqui no Brasil. Mas eram só esses 2 comentários, porque eu sei que o tempo está, né, passando, e eu não quero me alongar, eu sou muito prolixa, todo mundo já sabe aí, e aí vou dar a oportunidade que outras pessoas terem suas dúvidas. Muito obrigada, Alessandra, ganhei minha noite com a sua grande contribuição. Deu para entender um pouquinho de tudo que você falou. Alguém é minha amiga, esse negócio aí dela não conta não, que ela é minha amiga, aí ela fica... Deixa eu agradecer... Cadê a Adélia? Saiu, foi? Deixa eu agradecer a ela. Tem outra pessoa também que levantou a mão. Isso, a Raquel, eu vou coisar. Eu quero só agradecer a ela, né, que me ajudou a passar os slides. Foi minha voz da consciência, como a gente chama. Viu, Adélia? Obrigada, viu? Raquel. Oi, Alessandra, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, foi incrível, realmente muito bom. Eu estava muito ansiosa por esse momento, porque para mim toda essa contextualização é muito importante para compreender mesmo. Eu acho que além dos significados, por exemplo, o contexto é muito mais importante para mim, pelo menos, para ter essa fixação maior. Eu só fiquei em dúvida em uma questão que foi sobre o Auto de Fé de Barcelona. Foi um livro ou foi só um episódio? Eu fiquei em dúvida nessa parte. Certo. O Auto de Fé de Barcelona, já respondendo rapidinho a ela, Olguinha, foi uma realidade, né? O Auto de Fé era a Inquisição à época, né? Queimavam pessoas, né? Alguém sabe isso mais do que eu. Então, o Auto de Fé era um ato da Igreja Católica da época, né? Que queimava tudo que aparecesse pela frente, que não fosse condizente com aquilo que eles tinham, né? Porque lembra que a época, como a Olga falou muito bem aí, a sua pergunta casa com a dela, a igreja tinha um predomínio, né? A Igreja Católica sempre teve o predomínio. Na França, a Igreja Católica, através do rei, né? O rei era a igreja. Então, assim, no Brasil não foi diferente. Todo o predomínio da Igreja Católica até hoje, né? Vamos e convenhamos. Então, o Auto de Fé de Barcelona, ele aconteceu realmente. Ali que eu coloquei ali do lado, existe um livro, né? Está lá, se eu não me engano, eu coloquei no slide, eu não lembro do autor agora, tá certo? Que tem um livro que fala sobre o Auto de Fé de Barcelona, mas ele realmente existiu. Mais de 300 obras espíritas foram queimadas em Barcelona. Depois disso, inclusive, teve o primeiro congresso, né, internacional que foi realizado lá, acho que em 1888, se eu não me engano. Foi o primeiro congresso espírita que foi realizado lá na cidade de Barcelona. E aí, viu, Raquel? Contemplou você? Sim, muito obrigada. Na verdade, essa questão da Inquisição, tal, dessa questão histórica com a Igreja Católica, eu já tinha ciência, mas aí eu só fiquei em dúvida realmente porque achei que havia sido um episódio específico, livro, né? Isso, de um livro, algo do tipo. Não. Ele vem dessa mesma caminhada que você está falando aí, da igreja.
Tá A igreja bom. era contra, né, à época. Sim. Aquele bispo, na verdade, ele exacerbou a função dele, né? Que não era para naquele momento ele ter feito aquilo. Foi muito criticado, inclusive, por muita gente, e isso fez com que o espiritismo na Espanha, né, se expandisse mais rápido ainda. Tanto que a espiritualidade disse para Kardec que aquilo ali iria, ao contrário, iria auxiliar o espiritismo na sua divulgação. E a gente tem muitos pensadores espanhóis, né? Como é que eu digo? Espíritas, né, que divulgaram a doutrina, espíritas progressistas, que se a gente for falar sobre o Congresso de 1888, tem temas, gente, que são temas de hoje. São uma questão... a exemplo da questão de gênero. Está lá em 1888. Aí a gente fica se perguntando como é que a gente conseguiu retroceder tanto. Realmente. Então, vamos lá. Respondendo Alessandra, muito obrigada mais uma vez por esclarecer. Hoje, acho que foi uma das minhas maiores anotações. Foram umas 3 páginas, né? Eu sempre anoto bastante, mas hoje, realmente. E espero o slide lá no grupo, para a gente poder visualizar melhor. Segue lá a gente no IFEP. Sigo sim. Obrigada. Eu vou colocar. Eu acho que Raquel é como eu, viu, Marta? Eu também tenho essa necessidade da contextualização. Eu fico meio perdida se eu não souber o que aconteceu para aquela coisa chegar. Eu tenho essa necessidade. Então, respondendo rapidamente a Olguinha, né? Porque já está no adiantado da hora, né, Marta? Mas já passou. Já passamos, 5 minutos. Então, pronto. Então, respondendo a Olguinha, a questão do predomínio, né, da Igreja Católica, que a gente já sabe, isso vem lá dos primórdios, né? Lá quando, não sei se foi Constantino, você sabe mais do que eu, né? Definiu a religião católica, apostólica, romana, né? Conselho de Nicéia, parece, né? Se eu não me engano. E aí, de lá para cá, vem esse predomínio da igreja. Então, assim, tinha um campo lá no slide, que lá, aquele grupo lá de 1870, eles defendiam, inclusive, a questão do Estado laico. Os espíritas, lá de 1870, século XIX, já defendiam o Estado laico. Por quê? O Estado laico não é aquele que não quer religião nenhuma, ao contrário. O Estado laico, que é o nosso no Brasil hoje, ele não tem religião oficial. O Estado é o Estado, a igreja é a igreja. Só que no passado o Estado e a igreja eram um só. Então, por que Estado laico? Exatamente para não ensinar a religião católica. A pedagogia espírita que a gente conhece, que Herculano Pires trouxe naqueles livros que vocês podem ler depois, é nesse viés. Qual é o viés da pedagogia espírita? É uma pedagogia que possa falar de todas as religiões. É uma proposta onde você possa falar de qualquer credo, inclusive daqueles que não têm credo. Entendeu? Então, eu imagino que essa dificuldade sua passa por isso aí. Por quê? Porque as escolas, quando você fala em religião hoje, em qualquer escola, só é a religião católica. Você não vê em escola nenhuma, em aula de religião, se falar em espiritismo, se falar na religião protestante, se falar no budismo, falar dos ateus, nada disso. Então, a defesa do Estado laico vai nesse caminho. E essa questão das mesas, do copo, eu brincava muito com essa história de copo também. Não é a mesa girante lá de trás, não. A mesa girante lá de trás, ela levantava, ela subia, ela ia para a cabeça das pessoas, ela se mexia. É como se ela tivesse vida. Então, a discussão de Kardec era exatamente essa. Se mesa é matéria, se mesa não se mexe, não se levanta, ele ia olhar debaixo da mesa se tinha algum cordão, se tinha alguma roda, alguma coisa que mexesse a mesa. Tudo isso ele investigou. Foi quando ele concluiu que existia uma inteligência que fazia com que aquelas mesas se movimentassem. E essa inteligência eram os espíritos. Foi a partir daí que ele começou a fazer as obras da codificação. Então, eu quero encerrar dizendo assim, Olguinha, a gente nunca vai saber de tudo e o que eu sei não é nada. Tu nem sabe que o que eu sei não é nada, e se tu soubesse. E assim, o espírita, ele é uma pessoa como qualquer outra, ele não é um ser iluminado, ele não é um espírita de escola, ele não é um espírita de luz, nada disso. O espírita é um ser humano imperfeito
tá certo? Cheio de defeitos, que está no mundo buscando, a partir de cada reencarnação, progredir na sua vida. Inclusive, os espíritos que já morreram e os não espíritos que estão do lado de lá são iguais a nós. Não são melhores, não são mais inteligentes, eles são o que são. Então, quando a gente vê, por exemplo, um livro foi psicografado por fulano, porque fulano, o espírito que psicografou, é um espírito de luz. Não necessariamente. O espírito que psicografou um livro é igual a um escritor que está aqui encarnado. Ele apenas psicografou uma obra. Então, a gente tem que ter um certo entendimento que todos nós estamos evoluindo, seja encarnado, seja desencarnado. Quem desencarnou vai para lá de volta, né? Dependendo do que cada um acredita, para aprender mais e voltar, tá certo? Mas é tão falível quanto a gente que está aqui. Não é porque ele passou para outro mundo, porque ele desencarnou, que ele virou uma pessoa perfeita, de forma alguma. Acho que era isso, gente. Muito obrigada mesmo, viu? Desculpe se eu falei alguma coisa aí que não está na alçada de compreensão do Gael, que não é o que o Gael trabalha, mas eu me senti muito bem aqui falando. Obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos, Alessandra, a sua disponibilidade, o tempo que você empreendeu nesse estudo para trazer para a gente, né? Foi muito bacana, foi muito legal, né? Coisas novas. Inclusive, já estou aqui com o arquivo, eu vou colocar no grupo. Tenho muitos livros em PDF, quem quiser, só me dar o toque, que eu passo o livro, tá? Inclusive esse de Arthur Conan Doyle, eu tenho também em PDF, vou passar para vocês, botar no grupo, porque vocês têm de Mariotti, tem de vários livros de Herculano Pires, Deolindo Amorim. Fica para o que cada um se interessar mais, né, Marta? Porque dependendo da escolha, né, de cada um. Exatamente. Então, vários livros a gente tem aqui, vai disponibilizar à medida que vocês forem solicitando. E, mais uma vez, agradecer a Alessandra e vamos encerrar, né? Porque a gente já está bem adiantado da hora e o pessoal vai saindo e não volta. Vamos fazer a nossa prece, vamos orar. Cadê ela? Cris, você está aí? Cristina? Na próxima semana, a gente vai estar com a Cris aqui, com a gente. A Cristina, ela vai trazer sobre... Acho que a Cris caiu. Ela vai trazer sobre o passe. Vai falar sobre o passe, o que é o passe. Vamos fazer a nossa prece. Desceles, você faz a prece para a gente? Desceles? Oi. Você faz a prece para a gente, querida? Faço. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus neste momento e agradecer por mais uma noite reunidos em teu nome, Jesus. Aprendendo através desse estudo tão maravilhoso que vós nos oportunizou na noite de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada aos irmãos espirituais que nos auxilia para que essas oportunidades não nos faltem. Jesus amado, protege a todos esses irmãos que participaram, encarnados e desencarnados. Mais uma vez vos peço, ilumina nossa querida Alessandra, que trouxe tantos esclarecimentos na noite de hoje. Obrigada, Jesus. Mais uma vez,
e gratidão a Deus por tudo. Que assim seja. Obrigada a vocês, gente. Ficam com Deus, viu? Sim, seja. Obrigada, Alessandra. Fica com Deus, Aninha.